Pessoal, para vocês que acessaram as minhas redes sociais, eu trago aí como tema para as minhas campanhas política com seriedade, garantia dos direitos das mulheres, respeito à família e um serviço público de excelência para todos. Para vocês que não sabem, eu me apresento aí como pré-candidata na campanha para vereador de 2024. Eu sou Rose Martins e quero apresentar aqui para vocês, nas imagens desse vídeo, o quanto de repressão tivemos ao longo dos séculos nessa história do mundo, né? Inúmeras vezes fomos consideradas bruxas, outras vezes incapazes de ser alguém nessa sociedade. Então esse preconceito ao longo da história que nós sofremos, é necessário, gente, que venhamos ter uma consciência de classe, a qual eu acredito que muitas de nós ainda não têm, né? Falamos muito sobre grupos LGBT, falamos de grupos de pessoas negras, falamos de outros grupos discriminados e nós esquecemos que pertencemos a um gênero discriminado. A maior prova é que precisamos de cota para entrar na política, né? Uma cota que praticamente muitos partidos usam por obrigação, estar cumprindo o dever da cota, porque se não fosse assim, teríamos que ser 50% um gênero e 50% outro, né? E a gente acaba não vendo isso. Começou um comercial, vou pular, né? Então são detalhes aí que infelizmente nós estamos sempre vendo na política. Não se trata de política A ou política B. A gente percebe isso na formação do próprio Brasil, né? Então, aí você vê a imagem de uma mulher com essa boca tampada dessa forma. Existem N motivos que é perigoso a gente gravar um vídeo e outra pessoa vir criticar ainda. E o mais difícil seria partir de uma mulher, né? E se a crítica partir de um gênero masculino, piora a situação, né, gente? Piora a situação. Porque já pertencemos cota partidária, já pertencemos a grupos discriminados e ao mesmo instante não temos o espaço que precisamos ter para estar falando com vocês. Então às vezes usamos a internet, que eu estou usando aqui, ó, né? São imagens que ao longo da história, isso é real, né? O nosso sofrimento. Então eu quero até apresentar aqui na nossa própria cidade, olha lá aquele quadro na prefeitura desses 100 anos de Mutum. Nós temos alguma prefeita ali? Não, né? Tem alguma foto de alguma prefeita? Não. Nós temos fotos de prefeitos. Não houve uma liderança partidária que levantasse uma candidata a prefeita nesse mais de 100 anos de município, não é? Então a gente tem que parar para pensar, você mulher que está aí me ouvindo, né, prestando atenção nesse vídeo, o que você quer para a sua vida? Você quer pertencer ao grupo que nos liberta ou ao grupo que nos oprime? Às vezes tem um grupinho falando mal de alguma mulher, tá lá você ajudando a falar, né? Aí, não, os negros, eu não sou negra. Tá, eu não pertenço ao grupo LGBT. Talvez, quem sabe, pertencemos a um grupo até pior. Só que, incluso na sociedade, não somos, mas no fundo é claro que somos, né? Se não fosse o contrário, não precisaríamos de cota. É um fato histórico que estamos sofrendo, só não estamos observando. Eu quero aqui, com indignação, contar um fato que aconteceu comigo, como especialista em educação. Fui visitar determinada família e, como vocês sabem, a maioria dos nossos lares não é só mutuense. Os lares do Brasil são compostos pela maioria liderança mulher, né? São as mulheres que são as chefes das casas, e isso a maior prova está lá na pesquisa dos agentes comunitários de saúde, né? A gente pode perceber essa disparidade que acontece entre nós. E voltando ao assunto dessa pessoa que eu fui visitar, porque a gente precisa estar encaminhando ao conselho tutelar as mães que não encaminham seus filhos para a escola, certo? Conforme a quantidade de falta. E todos vocês sabem que acontece dessa forma.
Chegando na casa, eu observei assim, que realmente a mãe não enviava os filhos na escola, tinha mais de 5 dias, e se fosse contar as faltas aleatórias, dava mais de 15 faltas. Eu comecei a perguntar o porquê que não estava havendo a presença das crianças na escola, né? O que estava acontecendo, o que estava ali de estranho, sobre essas imagens aí, ao longo da história, a repressão para a mulher. O sistema é como se não tivesse mudado, só trocou de personagem e modificou alguns métodos de tortura, né? Eu estava ali naquele exato momento cobrando a ela que fosse obrigado a enviar os filhos para a escola. Caso contrário, eu estaria encaminhando ao Conselho Tutelar. Existe uma legislação que ampara nós, como representante do Estado, encaminhar essa mãe, sim, gente, para o Conselho Tutelar, para que ela seja responsável pelos filhos. Caso contrário, até a própria justiça pega esses filhos dela e coloca em abrigos, certo? O que eu observei ali ao fazer a pergunta, eu acredito que ele tenha sido um filho de cada pai, ou se não for, o pai não pagava a pensão. Nada contra os pais, mas observando ali, as crianças não recebiam a ajuda financeira do progenitor. E eu perguntei, você recebeu alguma visita? Você procurou esses pais para estar recebendo a pensão desses meninos, para estar te ajudando? Ou algum benefício? Não, gente. Infelizmente, eu estava ali oprimindo uma mãe. Oprimindo alguém do meu gênero. Sinceramente, eu não concordo com isso. Então, nós precisamos de políticas mais fortes e atuantes, sim, para estar a favor de muitas mulheres que nesse exato momento estão sendo desamparadas, tá? Esse áudio é um áudio muito sério, mas é o que eu vejo de erro. Precisa de alguém levantar essa nossa bandeira, gente. Precisa alguém de levantar a bandeira contra várias atitudes do Estado. Eu represento o Estado, né? Diante das minhas funções, eu cumpro com a minha missão, mas é necessário de que outros também cumpram com as suas, né? Quer correr atrás do direito da mulher, o dever sim, mas e o direito? E o dever do pai, né? Então são coisas que a gente precisa estar olhando de perto. Eu quero convocar vocês, mulheres, para deixar bem claro que ao longo da história nós só mudamos de métodos repressores sobre nós, mas que nós continuamos sim. Temos várias repressões durante a história e nesse exato momento a gente também sofre algumas, né? Então eu gostaria aqui de deixar claro que precisamos unir forças. Eu gostaria de contar com todas vocês nessa nossa caminhada política nesse exato momento, para que tenhamos espaço, tenhamos voz, tenhamos vez, que tenhamos alguém que olhe pelos nossos direitos e não alguém que corra atrás apenas de que cumpramos os nossos deveres, né? É necessário a gente ir à luta, levantar representantes que percebam a nossa evolução ao longo da história, as nossas tragédias, para que saia dessa escuridão, saia dessa idade das trevas. Precisamos sair dessa idade das trevas. Às vezes somos consideradas o gênero fraco, somos consideradas incapaz de exercer determinada função. Lógico que às vezes em termos de peso não, mas estamos falando de inteligência, de capacidade. Somos sim muitos capazes. Nem haveria necessidade de haver cota, gente, cota partidária. Isso é um absurdo em pleno século XXI, no meu ponto de vista, né? E aí cumprimos aí a cota partidária, onde a gente entra. Deveríamos pensar que líderes de partido poderiam incluir aí mais do que a porcentagem obrigatória, incluir uma porcentagem um pouco maior, para a gente perceber que não estão cumprindo sua cota. Essa repressão, infelizmente, ela precisa acabar em todos os sentidos. Todos os sentidos. A gente precisa pensar em evoluir. Hoje, nossa Casa Legislativa tem 11 cadeiras. 11, gente. Apenas 2 ocupadas por mulheres. E em contrapartida, temos um eleitorado aí composto por mais de 50% do sexo feminino. Vamos parar e pensar um pouco o que estamos fazendo com nós mesmas. Quero aqui fazer um apelo a todos vocês, homens, mulheres.
Votem em mulheres. Vamos quebrar essa cota partidária. Vamos colocar naquela Câmara 50% mulheres. É a primeira fronteira que a gente precisa atravessar. Eu confio que todos vocês estão cientes dessa luta que pegamos, dessa luta que travamos. Temos mulheres conhecedoras, mulheres com estudo, mulheres com conhecimento em gestão pública, na área da educação, na área da saúde, mulheres que conhecem realmente como funciona o sistema administrativo municipal, estadual e federal. Eu estou aí como pré-candidata. Eu acredito que virão outras também com conhecimento de causa. Vocês estariam elegendo pessoas que saberiam cuidar da nossa cidade. É possível que venhamos aí ter tempos difíceis financeiramente, porque as mudanças a nível federal e a nível estadual sobre congelamentos, né, na área da saúde, na área da educação. Então é necessário levantar pessoas que tenham conhecimento de causa, aonde fazer gerar recurso e aonde economizar recurso. Então eu conto com todos vocês, principalmente vocês mulheres mutuenses que têm conhecimento, né? Nós estamos, essa quantidade de 50% aí, é necessário que tenhamos no mínimo 50% de vereadoras. Eu conto com vocês, homens e mulheres de caráter, que têm a lealdade. É a primeira fronteira que precisamos quebrar. É essa maldita cota partidária.